Bom dia, crianças! Vamos para mais um dia, para mais uma atividade. Então, vamos lá, vou orientar vocês sobre as atividades de hoje, dia 10 de março. Então, aqui está o cronograma de vocês. Hoje é quarta-feira, 10 de março. Vocês vão começar abrindo o caderno, fazendo o cabeçalho e a tabuada do 9. Depois, vocês vão escrever uma palavra de cada com ar, er, ir, or, ur. Então, no total, vão dar 5 palavras. É uma lista. Aqui ele dá um exemplo. Vamos lá? Então, faltou a tabuada aqui. Depois do cabeçalho, vocês vão pular uma linha e vão fazer a tabuada do 9. Do jeito que a professora ensinou, né? Vai colocando todos os números até o final. E depois a gente pode contar. Sempre começa pelo próprio número. 9 vezes 1 dá 9. Vocês podem fazer aquele truque do palitinho, ó. Colocar 9 palitinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois começa a contar para colocar o resultado a partir do resultado anterior. Então, 9 vezes 2, o resultado anterior é 9. Então, a gente vai contar a partir do 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 9 vezes 2 dá 18. E 9 vezes 3 vai contar a partir do 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 9 vezes 3 dá 27. Terminou? Pula uma linha e faz a lista de palavras. Ó, aqui já tem o modelo da primeira, árvore. Que outras palavras vocês conhecem que tem a ervilha, ervas, com ir, irmão, com or. Então, vai procurando. Não encontrei nenhuma que comece com essas letras, pode ser no meio, não tem problema. Voltando para o cronograma. Terminou as atividades no caderno. Vocês vão abrir a apostila hoje na página 5 e na página 6. Hoje é a atividade de português. Então, aqui é a página 5. Atividade 12. Vamos treinar a letra cursiva? Reescreva as frases abaixo. O que é a letra cursiva mesmo? É a letra de mão que a gente está trabalhando. Presta muita atenção que algumas atividades da primeira apostila que eu estou corrigindo está vindo todas as letras minúsculas. Observe que existem letras maiúsculas. Ó, por exemplo, aqui é o começo da frase. Eu nunca começo a frase com uma letra minúscula. Eu começo a frase sempre com letra maiúscula. Então, esse M, ó, ele está maiúsculo. Olha como ele é maior que as outras letras. Olha o M aqui de uma, que é o M minúsculo. Olha a diferença, tá vendo? Prestem atenção também na pontuação, ó. A frase termina com ponto final. Eu nunca posso esquecer da pontuação. Olha essa frase aqui, tem um ponto aqui, ó, ponto final. Olha o ponto final de novo. Então, tem que ter ponto final. Para ajudar vocês a entender as letras, eu vou mandar um vídeo para vocês que tem o traçado da letra cursiva, tanto ela maiúscula como ela minúscula. Porque toda vez que eu começo uma frase, que eu escrevo o nome de alguém, o nome de algum lugar, eu preciso começar a palavra com letra maiúscula. Vamos ver um pedacinho desse vídeo? Só a letra M para vocês observarem como que é o traçado do M maiúsculo e como que é o traçado do M minúsculo. Olha só, observa a mão dela. Letra M. Letra M.
letra O, letra P. Bom, retornando aqui. Então, ó, vocês viram como o M maiúsculo ele vai lá em cima. Já o M minúsculo, ele é grudado na última letra, e na primeira letra antes dele e na letra que vem depois, ó, tá vendo? Vocês viram a diferença do M com o N? Olha só o N de navio aqui. Olha o M, tá vendo? O M de navio tem uma perninha a menos. Mas tanto o M como o N maiúsculos são bem parecidos. Agora, vocês viram o O? Como ele é diferente? Olha o O maiúsculo. Ele é muito diferente do O minúsculo. Eu tenho que sempre tomar esse cuidado. Lembrando que a letra maiúscula, ela é maior. Então, eu vou mandar o vídeo para vocês. Assistam, treinem. Vai parando o vídeo, treinando, fazendo a letra no caderno, para vocês treinarem a letra cursiva maiúscula e minúscula. E depois vocês façam essas frases. Continuando essa página, 13. Leia as frases abaixo e relacione com as imagens corretas no quadro. Então, aqui eu tenho 3 frases, tá vendo? Então, vocês vão ler e vão procurar a imagem que ilustra essa frase, ou seja, que traz o desenho dessa frase. Então, por exemplo, os ratos do campo se alimentam geralmente de bagas. O que é bagas? Ó, coloquei entre parênteses. Frutos pequenos. Então, bagas são frutas pequenas. Frutos e sementes. O que seriam essas sementes? Castanha, pinhões, isso são as sementes. Podendo se alimentar também de caracóis, minhocas e insetos. Então, aqui fala do alimento dos ratos do campo, que ele come frutas, que ele come castanhas, sementes, ele come pequenos insetos aí. Então, essa frase A, em qual imagem ela se encaixa? No rato comendo lixo? No rato do laboratório? Ou aqui no rato comendo melancia? Então, vai anotar nesses quadrados aqui A, B ou C, de acordo com a frase. Vou ler as outras 2 frases para vocês, acompanham aí. As ratazanas preferem se alimentar de cereais e sementes, mas podem se alimentar de qualquer proteína e resíduo orgânico em lixeiras. O que é essas lixeiras? É o lixo. Procura qual que é a imagem melhor para essa frase. Os ratos são animais extremamente inteligentes. Graças à sua agilidade, comportamento social, inteligência, reprodução rápida, aspectos fisiológicos em comum com a nossa espécie e baixo custo de manutenção, tais animais são frequentemente utilizados em pesquisas de laboratório. Tá bom? Lê de novo as frases para descobrir em qual imagem se encaixa melhor. Essa é a página 6. Então, a página 6 está trabalhando com vocês a separação de sílaba. Teve algumas atividades semana passada e a gente vai, semana passada não, na apostila anterior, e a gente vai trabalhar a separação de sílaba. Então, olha só, as palavras podem ser separadas em pedacinhos. Então, leia pausadamente essa palavra, rato. Como que eu vou ler? Rato. Você perceberá que ela possui 2 pedacinhos. Rato. Agora, leia pausadamente a palavra cidade. Cidade. Você perceberá que ela possui 3 pedacinhos. Cidade. Cada um desses pedacinhos recebe o nome de sílaba, que é o som que pronunciamos de uma vez só ao falar a palavra. Então, a sílaba é o som que eu formo para juntar a palavra. Olha só a atividade 14. Agora é a sua vez de separar as palavras em sílaba. Lembre-se de ler pausadamente. Você pode bater palmas cada vez que abrir e fechar a boca na leitura. Então, quando eu falo uma palavra, cada vez que eu abro e fecho a boca, eu estou pronunciando um dos sons, um dos pedaços dela. Aqui tem 4 palavras
ó, que eu já coloquei os quadrados para vocês, tá vendo? Então, eu sei que a palavra campo tem 2 pedacinhos. Eu vou colocar o primeiro pedaço aqui, o segundo pedaço aqui. 2 sílabas. Casa também tem 2 sílabas. A primeira aqui, a segunda aqui. Gato também tem 2. A primeira aqui, a segunda aqui. Já coragem tem 3 sílabas, ó. 1, 2, 3. Então, se a gente for separar campo, campo, tá vendo? Cam, fechei. Po, fechei de novo. Essas são as 2 sílabas da palavra. Eu vou colocar um traço aqui no meio. Esse aplicativo não tem como escrever. Ó. Tá vendo? Separei ela. Como que eu faço isso usando as palmas? Então, vamos separar a palavra casa, ó. Casa. Tá vendo? Cada vez que eu falo um pedaço dela e fecho a boca, eu bato uma palma, ó. Casa. E eu tenho que falar as palavras devagar para saber aonde que separa. Se eu falar casa, eu não vou conseguir saber e não vou conseguir bater a palma. Então, tudo tem que ser feito devagar. Vai fazer até a palavra coragem. Continuando a página. Existem algumas regras importantes para separar as sílabas das palavras. Olha só, não posso separar de qualquer jeito. Primeira regra, não podem ter somente consoantes em uma sílaba. Toda sílaba precisa ter pelo menos uma vogal. E pode ter mais de uma vogal ou apenas vogais. Então, eu não formo som sem vogal. Olha aqui o exemplo que ele está me dando. Baleia. Tá vendo? São 3 pedacinhos. Olha só, aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Aqui eu tenho uma consoante e 2 vogais. Isso pode acontecer. E aqui eu tenho uma vogal sozinha. Então, para separar a sílaba, eu posso deixar a vogal sozinha na palavra, mas eu nunca posso deixar uma consoante sozinha na palavra. Olha o outro exemplo. Dia. Tá vendo? O A ficou sozinho. Segunda regra. Consoantes repetidas, como RR e SS, devem ser separadas. Eu sempre falo, o RR e o SS são irmãos gêmeos. Eles não são iguaizinhos, ó. Eles não são sempre juntos. É igual irmãos gêmeos. Vocês podem ver, irmãos gêmeos são iguaizinhos e estão sempre juntos. Só que, como todo irmão, eles brigam muito. O irmão gêmeo também briga bastante. Então, para eles não brigarem na hora de separar a sílaba, eles precisam estar separados. Olha o exemplo, ó. Carro. Tá vendo? Eu separei os 2 irmãos gêmeos. Terceira regra. As consoantes CH, LH, NH, GU e QU não podem ser separadas. Ó, GU e QU é uma consoante e uma vogal, né? Eles não podem ser separadas. Então, olha só. Galho. Por exemplo, guerreiro. Guerreiro. Não posso separar. Não separa uma consoante que está junto com as letras L e R. Então, por exemplo, BL, TR, DR, BR. Tem que ficar junto essas consoantes. Olha o exemplo. Blusa. Tá vendo? O B e o L estão juntos. Trator. Olha só, o T e o R estão juntos. Aí a última atividade. Separe as sílabas das palavras abaixo. Então, aqui eu tenho 3 palavras. Ratinho, passeio, esconderijo. Né? Não esquecendo dessas regras. Ó. Então, ratinho. Aqui eu tenho um NH. Lembra da regra 3? NH, não posso separar. Tem que ficar na mesma sílaba. Lembrando que tem que ter uma vogal junto com as consoantes. Então, o NH não podem ficar sozinho. Ó. Ratinho. É assim que eu vou separar a palavra. Tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Amanhã eu vou gravar um novo vídeo para vocês. Boa atividade!